Queridos, o ano passado, eu falei com a irmã Leila, eu vou lá no sítio, irmã Leila. A irmã Leila disse assim, é fácil, pastor, é fácil eu chegar lá. Chegando em tal lugar, o senhor entra, e daqui a pouco o senhor pega a direita, chegar numa cancela, senta à esquerda, e tal lugar, chegar onde era a balsa, entra, não é isso? E pá. Eu falei, rapaz, eu não vou não. Depois que ela foi, eu vou na frente, o senhor vai depois. Eu falei, José, eu não vou não. Porque eu corro um sério risco de me perder neste caminho. Ela disse, não, pastor, é muito fácil. É interessante porque quem já não entrou num lugar desconhecido e se encontrou numa situação de perdido, está perdido. Eu, como sempre fui criado no meio do mato, quando nós íamos para dar umas voltas na mata, o que nós fomos ensinados? Aonde você passar, você quebra um galho. Porque quando você se perder, você sabe que você passou por ali. Mas talvez eu esteja falando para alguém aqui que nos comícios, aqui em Tarantim é difícil de se perder, né, gente? Eu acho que ninguém nunca se perdeu aqui em Tarantim. É impossível alguém se perder aqui em Tarantim. Mas vamos supor que você foi para a Conquista e se perdeu em Conquista. Quando a gente é criança, acontece isso muito, né? Criança, igual a Zaf, que gosta de mexer com faca, gosta de andar na frente e tal, e corre um certo risco de se perder. Minha mãe sempre me ensinava, que ela dizia assim, nunca saia de perto, nunca larga a minha mão. E se não estiver na minha mão, agarre na minha camisa, para você não se perder. Porque se perder, ficará difícil de te achar. A história que nós vamos ler hoje, ela nos fala exatamente sobre isso. Eu quero meditar com você nessa noite sobre o tema, cuidado, para não se perder pelos trilhos do caminho. Você pode repetir comigo? Não está projetado. Eu vou pedir a você para abrir a sua Bíblia, os meninos vão pegar o texto lá, eles vão projetar aqui, Lucas capítulo 12, versículo 15 ao 23, Lucas capítulo 12, versículo 15 ao 23, e eu vou pedir para você repetir comigo o tema da mensagem. Vamos juntos? Eu vou falar e depois vocês repetem novamente. Cuidado para não se perder pelos trilhos do caminho. Vamos lá? Para quem está do seu lado, olhe para quem está do seu lado, dá aquela cutucada de cuidado. Para você não se perder pelos trilhos do caminho. Lucas capítulo 12, versículo 15. Os meninos vão projetar aqui, já está projetado. Eu vou ler na versão da Bíblia Viva. Diz assim: cuidado, não andem sempre querendo o que vocês não têm, porque o valor da vida que alguém tem não depende de quantidade de bens que possui. Então, Jesus contou a seguinte parábola: um homem rico tinha uma fazenda que deu boas colheitas. Com isso, seus depósitos ficaram cheios, e ele não tinha mais onde colocar sua colheita. O homem pensou no seu próprio problema, que devo fazer? Finalmente exclamou: já sei o que vou fazer. Derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores. Assim, terei espaço suficiente para guardar tudo. Depois eu vou descansar e dizer para mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para os anos futuros. Agora sim, descanse, coma, beba e
se alegre. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com tudo que você preparou? Sim, assim acontece com todo aquele que junta riqueza para si, mas não é rico para com Deus. Então, voltando-se para os discípulos, disse: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupe com a vida quanto ao que comer, ou quanto ao corpo, as roupas para se vestir, porque a vida é muito mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Vamos ler todos juntos? O versículo 20, os meninos vão colocar aqui, e nós vamos ler em uma só voz. 1, 2, 3. Na madrugada de ontem foi o pastor José Roberto. Na manhã de hoje, seu Judásio. E se ainda hoje for eu ou você? A palavra de Deus está dizendo que Jesus está contando uma história de alguém que tinha algo legal. O que esse homem tinha de especial? Ele era, na história, um homem trabalhador. Uma coisa nós não podemos negar na história deste homem: o seu trabalho era árduo. Ele não media esforços para conseguir o que ele queria. Ele trabalhava sol a sol e, mais ainda, o seu trabalho era honesto. Ele prosperou, ele ganhou, ele tinha aquilo que o Senhor entendeu que ele deveria ter, mas se perdeu pelo caminho. Mas tem levado muita gente para o inferno, o mas. Porque tem muita gente que faz certo, começa correto, trabalha honestamente, tem uma vida ilibada, uma vida correta, uma vida certa, uma vida diante da sociedade, da família, das pessoas, uma vida inquestionável. Mas talvez por algum deslize, por algum vacilo da vida, por algum um desejo irregular, incoeso com a vontade de Deus, ou por algo que acontece na caminhada, no trilho, no caminho da vida, alguém se perde. E talvez eu esteja falando para alguém que está vivendo isso. Esse texto nos revela algumas lições de alguém que se perdeu pelo caminho da vida. De alguém que por algum momento da sua vida estava até indo bem, trabalhando, conquistando, almejando, alcançando, mas se perdeu. Eu chamo a sua atenção, porque este homem, o final da história diz que ele chega no final da sua vida. Ele chega no final da sua vida, e ao final da sua vida, ele chega rico para os homens, mas pobre para Deus. Ele chega no final da sua vida, tendo tudo na terra, mas não tendo nada no céu. Esse homem chega no final da vida, com uma placa grandona dizendo: eu conquistei tudo na terra, mas não tenho nada nos céus. Não conquistei nada no céu. No céu eu sou um perdedor. E eu quero chamar a sua atenção, porque talvez você esteja indo pelo mesmo caminho desse homem.
Talvez você esteja vivendo uma vida em que está voltada para aquilo que você tem na terra. Você já deve estar cansado de ouvir que não adianta nada você ser rico na terra e ser pobre no céu. Você já deve ter ouvido essa frase muitas vezes, porque o pastor Júnior falava isso aqui direto. Eu já ouvi alguém dizendo que ele falava isso aqui. Tem gente que é tão pobre, que a única coisa que tem é o dinheiro. Amados, esse homem se perde. A parábola retrata um fazendeiro rico, com uma colheita excepcional. Seu campo produzia abundantemente. Sua colheita era vista como uma forma colossal. Armazéns precisaram ser destruídos e ampliados, mas esse homem não conseguiu, com o que tinha, agradar a Deus. Por que, pastor, que esse homem não conseguiu agradar a Deus? Porque pelo caminho da vida, ele se perdeu. E por que o texto que eu li, eu preferi usar essa versão? Porque no versículo 12, ele começa dizendo assim: cuidado. Eu quero dar uma pausa para dizer uma coisa aqui. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você não deveria fazer, mas faz, que é julgar as pessoas. Cuidado. Ontem, no meio do turbilhão total, alguém chega para mim e diz assim: pastor, dá uma olhada no seu Instagram, porque eu acho que o seu Instagram está com algum problema. Alguém disse assim: o seu Instagram, cuidado com o seu Instagram. Eu disse: eu não entendo. Quando eu fui ver, desde 2020, meu Instagram estava hackeado. Quantas pessoas viram algo diferente lá e não tiveram coragem de chegar para mim e falar assim: pastor, tem alguma coisa errada no seu Instagram. Peguei e cancelei o Instagram. Quando eu fui ver, tinha um outro número que não era meu. Quando eu fui ver, tinha um endereço lá não sei da onde, da Índia, não sei da onde. Talvez tenha alguém aqui que viu e ao invés de chegar para mim, foi falando. Mas Deus tem pessoas que são do Senhor, que nos alertam. Cuidado para você não se perder pelo caminho, pelo que você fala, pelo que você pensa, pelo que você faz, pelo que você deseja. Este texto tem 3 coisas importantes para alguém se perder pelo caminho. Primeira coisa que este texto nos diz: primeiro erro desse homem ao se perder pelo caminho, deu valor ao que ele não tinha. Para aí, vamos parar um pouquinho. Você já viu gente trabalhar, mas trabalhar até morrer? Morrer de trabalhar. Tem gente que é assim. Eu acho bonito, mas não acho propício para a vida do homem. Porque a Bíblia, quando ela nos orienta a guardar o sábado, não é o dia sábado, é descansar. É ter um período que você faz do seu corpo. Eu estava hoje à tarde fazendo alguma coisa lá em casa. E os meninos estavam assistindo lá um desenho. E talvez eu acho que eles nem perceberam, mas no desenho eles tinham que fazer um negócio lá. E o desenho disse assim, lá, não sei qual é o desenho, mas o desenho falou assim: o melhor treinamento é o descanso. Se você quer vencer na vida, tire um tempo para descanso. Treinar também é descansar. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque a Bíblia está me dizendo aqui, ó, cuidado, versículo 15,
Não andem sempre querendo o que vocês não têm. Queridos, não tem problema nenhum você lutar para ter um carro, para ter uma casa. Mas tem gente que é tão ganancioso, que é tão voltado para as coisas da terra, que quanto mais tem, mais quer. Alguém certa vez disse: o ganancioso é como aquele que, ao invés de tomar água mineral, toma água do mar. Toma água do mar para você ver. Se você tomar água do mar e estiver com sede, vai acontecer o quê? Vai te dar mais sede ainda. Se você tomar água do mar de novo, vai aumentar a sua sede. Tem gente que é tão ganancioso, que só pensa em ganhar, em ter, em conquistar, em investir, em comprar, em viver, em fazer. E no final das contas, se esquece de Deus. Sabe o que eu aprendo com essa história e com essa frase? Ele se perde quando dá valor mais o que não tem. Tem uma lição subjetiva nessa palavra. Porque quando eu, Vanusa, corro atrás do que eu não tenho, eu desvalorizo o que eu tenho. E o que eu tenho, Norma, foi quem me deu? Deus que te deu. Ou seja, às vezes, nós desvalorizamos o que Deus tem nos dado e temos corrido atrás daquilo que o Senhor não quer que nós corramos, ou que temos paciência. Dê valor ao que Deus te dá, queridos. Esse homem se perde pelo caminho, porque a Bíblia diz que Deus tinha dado o quê? Uma colheita para ele. Deus fez o seu trabalho ser recompensado. A Bíblia diz que ele fez o quê? Correu mais, queria mais, ampliar mais, encher mais, ganhar mais. Aí eu te pergunto, qual é a nossa vontade de correr atrás das coisas? É apenas para manutenir o que Deus nos dá? Ou apenas para ganhar? Não tem problema nenhum você manter o que Deus te dá, e o que Deus for te dando é bênção. O pior é quando você tem um pensamento ganancioso, só querer poder, status, fama, posição. Esse foi o erro deste homem. Observando este texto, queridos, nós podemos ver a primeira palavra, cuidado. E eu pergunto a você hoje, você tem cuidado da sua vida? Você tem cuidado do que você tem desejado, do que você tem buscado? Tem um texto da palavra de Deus que diz: uma coisa eu peço ao Senhor, e esta eu vou buscar, a presença de Deus. Eu quero perguntar uma coisa a você que está aqui hoje, você que está em casa. Qual é a intensidade que você faz para Deus, como você faz para as suas coisas? Queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Como as nossas igrejas seriam mais fortes, como que a nossa família seria mais robusta espiritualmente, se aquilo que nós buscamos secularmente, se nós buscássemos com a mesma intensidade como nós buscamos lá fora as coisas de Deus. Eu vou trabalhar para conquistar um carro, mas eu vou trabalhar para honrar a Deus com a minha vida. Eu vou louvar a Deus, eu vou glorificar a Deus, eu vou pregar o nome de Deus. A mesma forma que eu vou trabalhar lá fora, eu também vou entregar minha vida para Deus. Só que muitas vezes, queridos, quando nós damos para Deus, algo para Deus, e eu não estou falando de dízimo e oferta, estou falando da sua vida entregue no altar do Senhor, trabalhando para Deus. E não é só na Bíblia, dentro da igreja não, é lá fora. Nós entregamos o resto. Entregamos a sobra da nossa semana. O que sobrou nós vamos entregar. Quero falar uma coisa bem baixinho para você escutar em nome de Jesus. Deus é Deus.
E Ele não quer suas migalhas, porque Ele não precisa de você. A verdade é, quem precisa de Deus somos nós, não Ele de nós. Amém? Só que às vezes, queridos, nós estamos nos perdendo, sabe por quê? E eu faço uma pergunta para você: o que tem valor para você? O que adianta ganhar o mundo inteiro? O que adianta andar com o melhor sapato, melhor perfume, melhor roupa? Não estou falando que está errado não, presta atenção. Se pode, faça. Também não ande de qualquer jeito não. Porque, vou dar uma pausa aqui. Pensa no negócio feio, o camarada andar mal amanhado. Para Deus nós temos que andar bonito, cheiroso. Bota o melhor. Mas isso não significa que tem gente que quando consegue, quer mais, não tem problema você querer mais. Recebeu mais, tem gente, eu vou falar uma coisa aqui. Aqui em Tarantino não tem isso. Mas lá para as bandas onde eu vim, as mulheres lá sempre diziam para os maridos, na sua casa isso não tem, mas lá dizia assim: marido, eu estou sem roupa. O guarda-roupa estava cheio, um monte de sandália lá embaixo, mas dizia assim: marido, estou sem roupa nenhuma, olha. Tem uma sandália para mim ir para a igreja. Aqui não tem isso. Tem, irmãos? Tem não, irmãos, tem não. Ou seja, é um espírito que muitas vezes não é nosso, mas nos faz nos perder pelo caminho. E eu te pergunto, o que tem valor para você? Nós cantamos aqui várias vezes: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, não é isso? Deixa de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Aí tem uns que dizem: vale nada, rapaz. Isso não vale nem o pão que come. Por quê, queridos? Porque o valor, muitas vezes, que nós achamos que é valioso, não serve de nada. Segunda verdade, por que esse homem se perde? Quando ele achou que o que ele tinha era exclusivamente seu. Presta atenção no que eu vou te falar. Tem muita gente que está em meio aos problemas da vida e se perdendo pelo caminho da vida, porque acha que pode resolver os seus problemas sozinhos. Não pede ajuda, é extremamente egoísta e ainda diz assim, ó: a vida é minha, quem cuida dela sou eu. Tem uma coisa nesse texto que me chama a atenção, que eu não posso deixar de falar. O texto diz que quando ele encheu o seu celeiro, primeiro ele teve um problema. Qual o problema? Muita coisa, sem ter lugar para armazenar. E aí, olha só, quem deu a colheita a esse homem, irmãos? Quem deu a colheita a esse homem? Uma só voz. Quem deu a colheita a esse homem foi quem? Ele perguntou a quem o que deveria fazer com a colheita? A ele mesmo. Vou fazer o que com o que eu tenho? Ele lembrou de Deus? Ele pensou em Deus? Ele perguntou a Deus o que ele deveria fazer? Ele poderia ter pego uma parte, já que estava sobrando, ter ido na cidade, abrido o carro e falar: pessoal, pega quem quiser, pode levar. Mas o espírito egoísta é tão grande que quanto mais ele tinha, o que ele preferiu fazer? Já sei, vou derrubar o que eu tenho e vou construir maior para me guardar. Aí entra uma coisa interessante. Ele, depois que faz tudo,
ele não lembra de Deus e pior do que isso, e eu quero que os meninos projetem para mim aí. Ele diz assim, olha, versículo 19, depois que eu vou descansar, vamos ler todos juntos? E direi, vamos mudar a folga aqui para outra palavra, com a letra F, farriar. Eita coisa boa, rapaz. A palavra farriar, lembra você alguma coisa? Vamos voltar hoje aqui, dia 10. Uns 15 dias atrás. Te lembra alguma coisa? Fale não, só lembra. Não fale não. Lembra aí. Vai. Eu imagino, começando lá, vou dar nome. Começa lá, o Ziriguidum, Natanzinho, o cara do momento. Vou beber, vou comer, vou se divertir, vou farriar. E Jesus volta e te pergunta, tem tudo, mas o que você tem comigo hoje? Nada. Porque a palavra de Deus diz, ou você serve ao Senhor, ou você serve ao mundo. Ou você é de Deus, ou você serve ao mundo. Não podemos servir a dois senhores. Não se engane, cuidado com o que você faz da sua vida. É importante dizer que da sua vida você faz o que quiser, mas as consequências virão. Quantos irmãos que se diziam de igreja, não se perderam nas festas de Itarantim? Quantos irmãos não disseram isso aí, ó? Chegou a festa, minha alma está alegre. A cidade está em festa, está um furdunço arrumado. Estou com as minhas contas pagas, tenho dinheiro no bolso, vou parafrasear aqui, ó. Agora chegou a hora de farrear, curtir, beber e namorar. E eu vou falar mais. Alguém disse para esses que foram assim, ó, não vai não. Talvez, sabe o quê? Sabe o que essa pessoa disse que estava indo? Eu até escrevi aqui, ó. A vida é minha, quem cuida dela sou eu, não preciso dar satisfação para seu ninguém. Para mim, para nenhum irmão aqui, eu, não precisamos dar satisfação. Aliás, eu preciso dar satisfação à igreja, que eu sou pastor dela. Mas, queridos, ovelha nenhum precisa dar satisfação para mim, não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que há um Deus no céu, olhando para mim e para você, que sabe todas as coisas e anota o que nós fazemos. E cobrará no dia final das nossas ações. Ele cobrou desse homem. Você comeu, você bebeu. E aí o versículo 20 chega para ele dizendo assim, louco, você morrerá essa noite. Então, com quem você me preparou? O que você tem preparado para mim? Tem muita gente que vai dizer assim, ó, sabe Deus, o que eu tenho é Natanzinho. Não, tenho Natanzinho não. Unha pintada. Tem unha pintada. Não, eu tenho unha pintada não.
vou menos. Mão branca, eu tenho a mão branca. Sabe o que Jesus vai dizer para esse? Eu nunca te conheci. Para finalizar, queridos, sabe quando ele se perde? Quando ele junta tesouro no lugar errado. É duro, né? É duro a gente ouvir a verdade, não é verdade, irmãos? Posso ouvir um amém? Amém. Mas como pastor não posso negligenciar o que a palavra de Deus diz. Cuidado para você não juntar suas coisas no lugar errado. Eu vou falar uma coisa aqui. Tem gente que é jovem aqui que não vai saber o que eu estou falando. Mas quem tem mais de 30, não precisa você falar não, tá? Quem tem mais de 30 não precisa revelar a sua idade não. Mas na época que mudou o plano real, o povo estava meio escabriado com o dinheiro que se perdeu na poupança. Aí, ao invés de colocar o dinheiro na poupança, começou a se colocar o dinheiro aonde? Embaixo do colchão. Quando eu lembro, aqui eu acho que não aconteceu isso não, mas eu lembro que tinha um senhor lá na minha região, que ele era seguro, irmãos. Seguro até umas horas. E mudou o plano real e o povo dizia para ele, não vou falar o nome não, porque, né? Mas fala assim, vai no banco trocar o dinheiro. Ele, vou nada, deixa comigo. Esse homem não foi, e quando ele morreu, encontraram um colchão dele, não tinha mais espuma não, irmãos. Só tinha nota de cruzeiro e cruzado. Só quem tem mais 30 anos sabe o que eu estou falando. Só tinha nota de 1000 cruzeiro, 1000 cruzado e vai embora. Serviu de quê? Vem cá, irmã Josi, serviu para quê? Ele guardar o dinheiro. Era melhor ele ter feito o quê? Pego tudo e lá no banco ter trocado, ele tinha ficado bonito na fita, né? Escuta aqui. A mesma coisa que aconteceu com esse homem que eu contei a história aqui, aconteceu na Bíblia. Ele juntou celeiros na terra e não juntou nada no céu. Escute, talvez você esteja vivendo a mesma coisa, juntando as coisas aqui na terra e não tem nada no céu. A pior miséria de um ser humano é morrer sendo desconhecido de Deus, acreditando na mentira do diabo que diz que todo mundo é filho de Deus. É mentira. Achando que porque você dá esmola a alguém, porque você dá uma cesta a alguém, porque você reza lá uma oração, todo dia repete a mesma oração, que isso vai te levar para o céu. Isso é mentira. Que você pode viver do seu jeito, que você pode comer, beber, se farriar e falar de Deus. Mentira! Ou você renuncia, aquele que quer vir após mim, renuncia a si mesmo. João Batista disse, olha, raça de víboras, se converta, se arrependam dos seus maus caminhos. Nós, queridos, precisamos entender que nós somos miseráveis pecadores. E eu te pergunto, quantas decisões nós não tomamos de forma equivocada, como esse homem? Eu quero te dizer uma coisa, querido. Em nome de Jesus, você está aqui, você está em casa, você pode ter ido aonde for, Natãozinho, unha pintada, não sei o quê, mas Deus tem misericórdia para você. Mas se arrependa e não volte mais. Porque se você voltar, vai acontecer a mesma coisa que poderia ter acontecido com aquela prostituta. Vai e não volte mais. Ela não voltou. Sabe por que ela não voltou? Porque ela ficou aos pés de Jesus. Quando Jesus morreu, ela estava lá. Quando Jesus ressuscitou, ela foi uma das primeiras a chegar no túmulo. Mas tem gente que se acostumou tanto com o pecado, que está inerte para entender que é necessário se arrepender. Eu achei uma frase muito interessante de Dom Manuel Pestanas, bispo emérito de São Paulo. Ele já é falecido. E certa vez, em uma das suas
homilias na catedral ali de São Paulo, ele disse: pior do que profanar o sagrado é sacralizar o profano. A pior coisa que existe na vida do ser humano não é profanar o que é santo, é achar que o pecado é coisa de Deus, é achar que o errado Deus não vê, é achar que andar de qualquer jeito o Senhor não vai cobrar. Sabe por quê? Porque Deus é amor, mas se esquece que o Senhor também é misericórdia. Queridos, o tema do nosso culto hoje é que Jesus seja a essência da nossa vida. E sabe por que Deus te trouxe aqui, te colocou aí? Para você entender uma única coisa. Se você continuar juntando coisas aqui nessa terra, a palavra de Deus diz, só tem uma, na vida nós temos duas certezas. A morte, e a segunda depende se você for só juntar na terra. A Bíblia diz, o texto que nós lemos agora, chega em casa e dá uma lida. O texto que nós lemos agora diz assim, ó: quem junta, morre, Kátia, e deixa para os outros. E deixa para os outros fazer o quê, Jean? Brigar. Você já viu alguém resolver herança na paz? É difícil, porque herança só resolve na briga. Então escuta uma coisa. Quer deixar alguma coisa aqui na terra? Deixe duas coisas. Deixe uma coisa para quem você ama. Não é errado não você deixar alguma coisinha, mas deixe escriturado, para não dar problema. Segundo, deixe um legado. Porque isso permanecerá. Mas mais do que isso, se você não tiver nada no céu, não vale nada você deixar na terra. Tem muita gente que tem muita coisa aqui na terra, mas está tão pobre no céu. Talvez você que está me ouvindo agora esteja nessa mesma condição. Só viveu para a terra e nunca pensou no céu. A pergunta que eu quero fazer para você hoje, a mesma que Deus disse para esse homem: tolo, se eu pedir a sua alma hoje, o que darás para mim? O que você tem para dar para Deus? Dê um ré. James, dê um ré aí, pega a visão, abençoado. Quando o sol se vai, tudo se desfaz. Eu me achego a ti para dar-te, ó Deus, algo de valor que me achegue a ti. Dá-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Talvez você entrou aqui hoje precisando de uma atitude. Talvez você entrou aqui hoje precisando de mudar de vida.
E nessa noite eu quero convidar você, que compreendeu essa palavra, que sabe que Deus falou para você. Para você. Não importa o que você fez, importa o que Deus quer fazer na sua vida. Eu quero convidar você para se levantar e vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Só você e Deus sabem por que você virá aqui na frente. Eu não quero saber, mas só você e Deus sabem. E eu apenas vou orar por você. Nós vamos cantar a segunda parte. E se o Espírito Santo de Deus está te tocando, sai do seu lugar. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Não importa o seu problema, não importa a sua dificuldade, não importa onde você se perdeu, não importa onde você errou, não importa onde houve um equívoco na sua vida. Jesus de Nazaré está te chamando, está te dizendo: tem perdão, tem misericórdia, tem uma vida nova para você. Se você está ouvindo o Espírito Santo de Deus te chamando, sai do seu lugar e vem. Vamos lá, não sei explicar. Não sei explicar teu grandioso amor. Tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu. Minha vida dou, dá-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Eu aprendi uma coisa que pregador nunca pode deixar de fazer o apelo. E nessa noite eu quero fazer um apelo para você que deseja aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você está aqui e nunca declarou publicamente Jesus como seu Senhor e Salvador, quero convidar você também. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Pastor, por que o senhor está chamando na frente? Porque Jesus disse, nesse mesmo texto: aquele que me declarar perante os homens, no mesmo capítulo 12, eu declararei perante o Pai. Mas aquele que me negar perante os homens, eu negarei perante o Pai. Tem alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus? A igreja está orando por você. Se você deseja, levante-se, eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Se você não tiver coragem de vir aqui na frente, eu vou até aí, abraço você e venho abraçado com você. Mas não sai daqui hoje sem tomar essa decisão perante a Jesus Cristo. Tem alguém? Não tendo, nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, te rendemos graça e louvores, porque a tua palavra é viva e eficaz, embora muitas vezes seja dura, Senhor. Mas é melhor ser uma palavra dura, que nos incomode, que nos coloque na direção do teu caminho, do que andar nas portas largas do mundo, que podem nos levar para bem longe do Senhor. Complete essa palavra ao teu povo nessa noite, aos que estão aqui
e aos que estão em casa. Abençoa, Senhor, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.